Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,18%, candle de indefinição, onde abre a possibilidade de romper a máxima desse candle e ser o primeiro sinal de um repique de alta dentro da atual tendência de baixa de curto prazo, inclusive na região de suporte em torno dos 47.500. E essa superação da máxima do pregão de hoje confirmaria aqui no gráfico de 60 minutos um W, um fundo duplo, uma formação, um padrão gráfico que representa uma reversão de tendência. No caso no gráfico de 60 minutos, seria uma reversão de tendência de curtíssimo prazo, tendência de baixa para uma tendência de alta, ao superar a máxima do pregão de hoje, que foi de 48.146 pontos. Enquanto isso não acontecer, ainda continua com viés de baixa o índice Bovespa. Olhando agora para a PTR4, pregão de hoje apresentou ali uma leve alta, praticamente estável, mais 0,07%, mantendo ainda a perspectiva de continuidade desse movimento aqui iniciado em um movimento de baixa confirmado principalmente na sexta-feira, na formação de mais um topo descendente. Então a ação segue com a perspectiva de perder a mínima da sexta, que é a mínima da semana passada, 14,98, e buscando aí suportes em torno de 14,94, é o imediato, a mínima aqui de um fundo lá do ano passado, a mínima do ano passado, de 2013, indo também para um suporte na faixa dos 14,50. Alguma sinalização positiva de subida viria através da superação da máxima de hoje, que aí apresentaria acima dos 15,26, 15,30, poderia apresentar no próximo pregão alguma situação de compra de day trade, porque swing trade ainda ficaria um pouco afastado da Petro. Vale 5, pregão de hoje apresentou queda de 0,31%, um candle de indefinição. No pregão de hoje ameaçou uma subida no início do pregão, aí perdeu força no decorrer do dia e no finalzinho do pregão ganhou um pouco de força na última hora de pregão, subindo 0,74 só na última hora de pregão. Então o ativo vai tentando gerar aqui, que já basicamente gerou a formação de um fundo ascendente no G60. Qualquer tentativa de compra seria justamente da formação desse fundo ascendente na superação da máxima desse candle G60, trabalhando com stop aqui, tentando pegar um pequeno movimento de alta, um pequeno repique de alta na Vale 5, onde ela tem resistência mais importante na casa de 29,43 a 29,60, primeiro ponto de resistência. Acima disso, já ficaria lá na faixa perto dos 30 pila, o ponto mais significativo no meu entender. BTOW3, destaque do dia em termos de alta, a ação abriu com um forte gap de alta, ampliou essa alta durante o dia, alta de 41,61%. Com essa formação, com esse gap forte de alta que aconteceu no ativo, ela confirma basicamente a retomada de tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, ali no gráfico semanal que vinha com a formação de um triângulo simétrico, rompeu forte para cima. A dificuldade nesse momento seria buscar uma compra com uma alta expressiva dessa e com um gráfico mais esticado para cima em uma única sessão, em um único pregão. O stop, por exemplo, se fosse fazer compra de rompimento, o stop seria mais ou menos de 10 a 11%. E aí teria que projetar pelo menos uns 20 a 30% aí para ter uma relação risco-ganho mais favorável em cima do papel. Pelo gráfico mensal, a gente também observa neste mês, com esse forte gap, a formação de um pivô de alta, uma retomada aí de uma tendência de alta, ou pivô de alta, ou um W aqui um pouco inclinado, mas enfim, uma tendência nova de alta. Vamos ver até o final dessa semana se confirma essa forte alta que abriu já nessa semana, para terminar o mês aí acima dos 20,87 a 21 reais, primeira resistência. Acima disso teria uma resistência aqui mais vista pelo gráfico semanal em 24,40 e acima disso seria 27,16 as próximas resistências. Se eu fosse planejar a operação de swing trade no ativo, eu aguardaria alguma correção dessa forte subida, que eu não considero apenas esse candle. Para mim isso tudo aqui é uma subida e o gráfico esticado para cima, e aguardaria alguma correção de alguns pregões para estabelecer algum planejamento de compra de swing trade. SBSP3, falando agora, voltando vamos dizer assim, a realidade, que é o cenário de dificuldade para a subida, e o que eu venho observando
é a quantidade de ativos que saem de uma situação de tendência de alta de médio prazo para uma tendência de alta de curto prazo. É o caso da SBSP3. Ela vinha com a perspectiva favorável depois desse movimento forte de subida. A gente viu ali até um pivô de alta no semanal. Só que o ativo, em vez de gerar uma sinalização de compra aqui nessa região, foi forte para baixo, voltou nessa região como resistência, montou um pivô de baixa, tendência de baixa de curto prazo. E isso vem acontecendo com diversos ativos, uma reversão de tendência, principalmente já de curto prazo. Vimos isso bastante na semana passada, Ciel 3 vindo para baixo, a BEV3 no pregão de hoje caiu mais forte e vai apresentando uma situação, a gente já falou desse ativo recentemente, mas a BEV3 também vai apresentando uma situação de sair de uma congestão para baixo e ativos que estão esticados para baixo ainda sem esboçar uma situação maior de reversão dessa atual tendência. Então o cenário não é nada positivo nesse momento para as posições compradas, risco maior, efetivamente a gente vai estar buscando outra alternativa, mas sempre tem um risco maior na posição comprada, boa parte delas contra a tendência. Então Sabesp com esse pivô de baixa tem suporte imediato na casa de 22,57 a 22,46, que é uma região um pouco mais significativa de suporte, que é essa faixa aí dos 22,57, um ponto mais importante ali de suporte para a ação. Abaixo desse patamar, aí o próximo nível seria lá em torno de R$ 21,40. Mas é um ativo que fica muito mais voltado nesse momento para planejamento de venda a favor, logicamente, dessa tendência atual de baixa. BBSE3, falando de mais um ativo que vinha numa tendência de alta de curto prazo, já reverteu para baixo, tentou restabelecer sua tendência de alta. Aí o que ela fez aqui? Montou um topo duplo na semana passada no gráfico diário, voltando para uma tendência de baixa de curto prazo. Pregão de hoje ensaiou uma tentativa de recuperação, bateu na resistência e afundou novamente pelo G60. Então, um ativo que vai com viés de baixa no curtíssimo prazo, apontando para o seu principal nível de suporte imediato, que é na casa ali dos R$ 22,75 até o nível aqui dessa mínima, que seria em torno de R$ 22,37. Então, a perspectiva ainda de baixa para BBSE3 no curtíssimo prazo. A perda dos 22,37 configuraria, inclusive, no semanal, ou seja, no médio prazo, uma tendência de baixa de médio prazo para BBSE3, que já anulou a sua tendência de alta de médio prazo com esse movimento aqui de baixa. SUSB5, falando então para baixo, muitos ativos estão com um movimento mais esticado para baixo. Para planejar a venda a favor da tendência, teria que aguardar algum repique em alguns papéis. E aí sobra um ou outro ativo com risco um pouco maior. Quando eu falo risco um pouco maior, por exemplo, é o caso da SUSB5. Ela tem aqui um movimento forte de baixa que anulou sua tendência de curto prazo, mais uma, que anula a tendência de alta de curto prazo, vem para baixo do nível de suporte, gera um repique de alta, bate ali nessa região aí dos R$ 9,15, uma zona de antigo suporte agora funcionando como resistência, e pode trazer uma opção de venda na perda da mínima de hoje, com stop aqui em cima. Seria uma possibilidade de venda de um topo descendente nesse ativo. Quando eu falo com risco um pouco maior, é porque ela tem esse suporte aqui na faixa de R$ 8,95, R$ 9,00, que ainda é importante, deixa o ativo um pouco encaixotado aqui entre R$ 9,40, que é a principal resistência onde ela começou a perder força, e esse suporte mais importante, significativo, de imediato ali em cima de R$ 8,95. Então seria um risco um pouco maior nessa venda, mas se fosse planejar alguma operação em SUSB5 seria na ponta vendedora. E a Qual3, que está ali engasgada, travada na resistência em torno de 21,11, por volta de 21,11. Então a resistência um pouco mais importante para o papel. Bate, não consegue evoluir. Hoje chegou a perder ali um suporte no G60 que ela vinha respeitando, já um ponto negativo. Para aumentar a chance de queda da ação, a perda da mínima de hoje seria o principal sinal, no meu entender. Então perdeu a mínima do pregão de hoje, abriria até uma chance de venda também um pouco mais, quando eu falo mais arriscado é porque o espaço é um pouco curto em termos de objetivo, sem ter um suporte mais importante, que seria na casa dos R$20, já tem um suporte importante em torno de R$20. Mas enfim, seria uma alternativa também de venda aí mais ou menos com stop de 2%, 2,2%, 2 a 2,4%. E tentando pegar aí um movimento de baixa na Qual3. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.